Vamos dar início à nossa reunião entoando o hino de número 1, Igreja Forte. Todos em sentido de reverência, cabeça curvada, olhos fechados para não se distrair, braços erguidos aos céus, oremos. Querido Deus e eterno Pai Celestial, é com grande alegria que aqui nos reunimos nesse tabernáculo santo, conhecido como casa de oração, para podermos manifestar ao Senhor o nosso louvor, adoração e gratidão, por mais esta oportunidade que o nosso amado Jesus, o teu Filho amado, o nosso divino Mestre e Salvador nos concede, de nesta noite aqui estarmos reunidos para podermos participarmos de mais um culto de adoração ao seu divino Espírito Santo, Pai. Estamos muito felizes pela oportunidade que a nós é concedida, após um final de semana muito gracioso, onde tivemos a oportunidade de nos alimentarmos do corpo e do sangue do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Uma vez que aqui nos reunimos, viemos com o desejo de também glorificarmos as nossas santas mães, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, a quem pedimos a bênção e a graça do Senhor através delas para a nossa reunião, para que haja gozo, paz, alegria em cada coração que desta reunião vier a participar, para que os nossos amigos e irmãos internautas também possam ser fortalecidos em sua fé e possam receber a graça e a advinda do reino dos céus. Agradecemos também a Ti, ó querido primaz, santo e amado irmão Aldo, não só pela oportunidade que a nós é concedida, mas entregamos esta reunião em Tuas mãos e pedimos que o Senhor tome conta de todo o nosso trabalho, porque todo este trabalho depende do Senhor e da Tua santa inspiração a todos os Teus obreiros na realização e no cumprimento do Seu ministério. Enfim, eu declaro esta reunião consagrada e iniciada, entregue nas mãos do Senhor, para que o Senhor tome conta da mesma, para que assim, não somente ela, mas todas as demais reuniões que a partir deste momento já estão em andamento, possa usufruir do poder divino de Deus, o nosso Pai, para alimentar, fortalecer o espírito de cada um de nós. Amém.
Tu foste nesta terra uma serva fiel, que muito fizeste por nós, pois nos ajudaste com teus conselhos tão sábios. Vó Rosa, tu nos amparaste. Quando viveste na terra, foste um exemplo de mãe, e juntamente com a Virgem Maria, Jesus muito te estimou, e na tua humildade Deus muito te santificou. Com a santa direção foi ungida, e a Jesus um povo santo preparaste. Vó Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida o Espírito Consolador.
Meus amados irmãos e irmãs, como também você, meu amigo e irmão internauta. Agora nós vamos passar para a parte da meditação. E aí vem aquela pergunta: por que em nossas reuniões temos sempre uma meditação? Esta é a primeira pergunta. Por que em cada reunião que nós realizamos, nós temos sempre esta parte da meditação? Pois bem, em primeiro lugar, para reforçar a nossa fé. Em segundo lugar, para alimentar o nosso espírito. Em terceiro lugar, para podermos nos aperfeiçoarmos. E em quarto lugar, para glorificarmos a Deus, o nosso Pai, e também aos seus santos. Portanto, o boletim desta semana, encontramos aqui duas mensagens. Mensagens estas que nos falam por que nesta igreja contamos com o amparo e o poder de Deus e de seus santos. E a segunda nos fala ou nos mostra o valor de nossas reuniões, a obediência à doutrina e a disciplina de nossa igreja. E é sobre isso que nós vamos meditar. Inicialmente, estarei lhes apresentando o que está contido na leitura. E depois passarei então a explanar o assunto, para que cada um de nós analisemos o nosso proceder. Porque cada reunião aqui realizada ou em qualquer congregação nossa, ela nos dá a oportunidade de nós analisarmos o nosso proceder, que quer dizer o nosso comportamento. Pois bem, a primeira mensagem nos fala o seguinte: nesta mensagem relembramos aos irmãos sobre o grande poder que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam de Deus o nosso Pai e de Jesus nosso Senhor, pois foram dotados da participação em todos os dons, poderes e qualidades de Jesus, nosso Salvador. Isto me faz recordar o que dizia a nossa irmã missionária Odete, o que outrora ela nos falou. Ela dizia para nós que nós deveríamos saber aproveitar este poder que está nesta igreja. O poder da Santa Avó Rosa e o poder que foi atribuído também ao Santo Irmão Aldo. E quantas foram as referências que ela fez a nós, o povo apostólico. Aproveite este poder para que ele possa lhe beneficiar. Mas a pergunta é: será que todos nós sabemos aproveitar este poder que está nesta igreja? Será que todos nós sabemos aproveitar o poder que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo exercem em nosso meio? Pois bem, sigo ainda na leitura. Assim a Santa Avó Rosa tornou-se no outro Consolador e em tudo semelhante a Cristo Jesus. E o Santo Irmão Aldo no último profeta de Deus e Supremo Pastor, que Jesus prometeu que estaria à frente do seu verdadeiro povo na terra. Na época da regeneração, época esta em que vivemos, também chamada na doutrina como Era do Consolador. Foi quando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ungiram o nosso povo com uma bênção especial, nos imunizando. Isto é, nos protegendo das forças e dos ataques do poder das trevas, nos livrando de todas as influências das obras malignas, seja da feitiçaria, inveja e de todo o mal. Estimados irmãos, vamos analisar aqui um pouco. Eu lhes disse a princípio que a nossa irmã missionária Odete, saudosa irmã missionária Odete, disse para nós que era necessário que nós aproveitássemos este poder exercido pela Santa Avó Rosa
e pelo santo irmão Aldo. Aí eu perguntei ou falei aos amados irmãos da seguinte forma: será que todos nós sabemos aproveitar este poder que é exercido em nosso favor? É exercido em nosso favor, mas precisa ver se sabemos aproveitar o mesmo. Aqui diz que fomos imunizados, protegidos com o poder da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Protegidos de quê? Dos ataques do mal, das influências. Mas será que todos nós que estamos aqui realmente temos sido protegidos? Bem, o poder se faz presente. Agora, o que nós vamos observar é quem são os protegidos. Quem são os que recebem o amparo do poder de Deus e dos seus santos? E quando falamos seus santos, estamos citando Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o santo profeta Irmão Aldo. Portanto, todos os fiéis apostólicos que acreditam em nossa santa doutrina, que é a palavra de Deus escrita, e obedecem, quer dizer, aceitam com fé e amor e também gratidão, toda a nossa disciplina, são protegidos pelo anjo da guarda e livres dos ataques do mal e unidos aos céus, não devem ter medo do poder das trevas. Sendo assim, recomendamos aos fiéis apostólicos que devem sempre vigiar quanto aos pensamentos, aos procedimentos de sua vida. E quando perceberem algo de prejudicial, a sua consagração, que é dedicação a Deus, devem orar, isto é, falar com Deus e pedir com fé as bênçãos também dos seus santos poderosos, os quais ouvem as nossas súplicas instantaneamente, quer dizer, imediatamente, e nos concede todas as vitórias e as bem-aventuranças dignas dos legítimos filhos de Deus e herdeiros dos céus. Aqui diz, dos legítimos filhos de Deus e herdeiros dos céus, fortalecendo a nossa sabedoria com mais ânimo, fé e coragem, para vencermos as lutas na terra e continuarmos firmes como fiéis apostólicos neste santo caminho. Também fazemos uso da água e do óleo ungidos através da bênção e unção que recebemos de Deus e dos seus santos, ouvindo com fé o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa. Todos os nossos irmãos e irmãs apostólicos convertidos, isto é, que mudaram para esta fé e aceitaram a mesma, são santificados pela unção divina e beneficiados com todo o amparo celeste para seu viver, seu trabalho, seu estudo e seu lar. E não necessita ir em busca de coisas do mundo, nem consultar adivinhos, cartomantes, benzedores, e nem costumes opostos às normas de Deus. Caso contrário, poderão perder méritos, que quer dizer direitos de verdadeiros filhos de Deus, e serem dominados por forças ocultas da maldade, correndo o risco até de voltarem a ser escravos dos vícios. Recomendamos para o nosso bem, ou melhor, para o vosso bem, que tenham muita fé e confiança no poder glorioso de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e do Santo Profeta e Supremo Pastor, Irmão Aldo. E assim serão felizes, bem-aventurados neste santo caminho, terão mais ânimo, saúde, paz e alegria. Também não devem dar ouvidos a comentários e notícias que tentem minar, isto é, destruir a sua fé, mas serem perseverantes, isto é, permanecer no que aprende nesta Santa Igreja. Lembre-se que Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo só pode estar em lugares férteis, isto é, aonde vive
em obediência e consagração, para poderem abençoar e proteger seus verdadeiros filhos. Pratique com amor em sua vida os ensinos do Evangelho do Reino dos Céus, que lhes ensinamos neste santo caminho, e terão honra de herdarem as glórias de Deus na eternidade como santos vencedores. Prezados e amados irmãos, irmãs e amigos internautas, o início desta mensagem diz que nesta igreja contamos com o amparo e o poder de Deus e dos seus santos. Mas a pergunta é, quem são os que contam com o amparo de Deus e dos seus santos? Pois bem, o amparo se divide em dois sentidos. Amparo por mérito, que quer dizer, a pessoa tem o direito a ser amparada. E o segundo é o amparo por misericórdia. É quando a pessoa não tem o direito a ser amparado, mas mesmo assim, a Santa Vó Rosa, juntamente com os seus santos, o irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, acaba amparando. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Pois bem, o primeiro é porque a pessoa realmente merece, ela merece ser amparada, merece ser protegida, seja lá onde estiver. Desde que também esteja fazendo realmente por merecer, né? Então, o amparo por mérito é um amparo por direito, que é concedido à criatura, porque ela merece, porque ela é fiel, porque ela é dedicada, porque ela se consagra a cada dia a Deus, o nosso Pai. Agora, e o amparo por misericórdia? O amparo por misericórdia é dado quando, na realidade, a pessoa não merece. Não merece. Mesmo que se diga ser apostólico. Mas muitas vezes não merece o amparo que recebeu. Uma proteção na hora de um acidente, na relação de uma queda, ou outra coisa semelhante. Mas mesmo assim, aquela pessoa ainda mesmo assim foi amparada. Mas por que é que ela foi amparada? Ela foi amparada porque a Santa Vó Rosa, exercendo, juntamente com o irmão Aldo, o juízo de Deus o nosso Pai, junto com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, ainda querem salvar aquela alma. E por querer salvar aquela alma, eles tudo fazem para proteger, não que ela mereça, porque na realidade ela não merece, mas mesmo assim eles continuam trabalhando para poder preservar a vida tanto do corpo, como também poder salvar o espírito. Então aí está as duas diferenças entre ser protegido por mérito e ser protegido por misericórdia. E no caso da proteção por misericórdia, o que se dá? A Santa Vó Rosa, muitas vezes ampara, livra de um perigo, de um assalto, de um acidente. E procura ver o que ela ainda pode dar. Assim nos dizia a irmã missionária Odete, que a Santa Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, ainda vai ver o que pode dar para aquela pessoa, para que aquela pessoa não se perca, porque eles têm a esperança de poder salvar. Agora, eu digo aos amados irmãos que nós apostólicos não podemos e não devemos viver nesta igreja por misericórdia, porque a misericórdia principal já nos foi dada, que é a vida para o nosso espírito. Nós devemos viver nesta igreja por méritos, procurando a cada dia, a cada hora e a cada momento colocar em prática aquilo que nos foi orientado através dos púlpitos de nossa igreja pelo santo profeta irmão Aldo. E aí todos aqueles cujo são obedientes, são dedicados, evidentemente,
contarão com o que nós dizemos, que nesta igreja contamos com o amparo do poder de Deus. Ou seja, são beneficiados pelo poder de Deus através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Esta é a realidade. E foi por isso que a irmã Odete dizia: procure aproveitar o poder que está nesta igreja. Procure aproveitar o poder exercido pela Santa Avó Rosa e pelo santo profeta irmão Aldo, para serem felizes, para serem abençoados. Eu já não sei quantas vezes eu tenho dito que nem todos aqueles que dizem que são apostólicos são verdadeiramente felizes. Ah, pastor, mas isso é uma incoerência. Por que uma incoerência? Porque estamos na igreja. Mas isso não quer dizer que porque você, ou eu, ou nós estamos aqui, que todos sejam felizes. Porque verdadeiramente feliz é aquele que goza de toda a proteção e amparo de Deus, o nosso Pai. Feliz é aquele que coloca em prática as orientações que recebeu deste púlpito. Feliz é aquele que verdadeiramente dedica a sua vida a Deus. E nem todos que se dizem apostólicos são felizes, apesar de estarem dentro desta igreja. Não são felizes. Porque alguns carregam ainda maus sentimentos, maus costumes, vícios e outras coisas mais que não se deve nem mesmo comentar. Ora, se fossem verdadeiramente felizes, não carregariam esses tipos de coisa dentro do espírito, porque esses tipos de coisa dentro do espírito só traz tristeza. E dependendo do caso, uma alegria passageira, momentânea. Esta é a realidade. Então, irmãos, vamos aproveitar este poder que está aqui para encontrar a verdadeira felicidade, para ser feliz. Porque há muito apostólico que está precisando de ser feliz, realmente encontrar esta felicidade. Mas se não abrir o coração, que na doutrina quer dizer o espírito, e se libertar daquilo que está guardado dentro do espírito, viverás aqui por muito tempo. E vai precisar no final de tudo isso, não de uma bênção, mas de um grande milagre para poder tirar de dentro do espírito aquilo que ainda está, posso dizer, enraizado. Esta é a realidade. Foi por isso que eu procurei lhes mostrar, amados irmãos, existe dois tipos de amparo: o por direito e o por misericórdia. Mas e aí? Diante de tudo que me ouviste dizer agora, a minha pergunta é esta: que tipo de amparo você tem recebido? O seu amparo é por mérito ou por misericórdia? Porque ninguém possa dizer aqui que já não passou por momentos de acidente, ou coisa semelhante, assalto, ou algo mais semelhante. Mas foi amparado. Apesar que eu digo que a pessoa que foi amparada por misericórdia, ela sabe que ela foi amparada por misericórdia e ela não merecia aquela bênção. Mas ela sabe que foi amparada. Por que não mudar do amparo de misericórdia para o amparo por direito? Mas como alcançar este amparo por direito? Praticando a doutrina e a disciplina apostólica. E eu não vou detalhar nada de disciplina, porque afinal de contas esta obra já se passa mais de 60 anos. Então nós sabemos, nós conhecemos.
Mas, prosseguindo, amados irmãos, bem, eu deixo nesta primeira reflexão esta pergunta. O amparo que você recebeu ou tem recebido foi por direito ou por misericórdia? Que cada um analisa a si mesmo. A segunda mensagem, ela nos fala sobre o valor das nossas reuniões e a obediência à doutrina e à disciplina de nossa igreja. Valor, ou seja, a importância que tem as nossas reuniões. E aí eu pergunto para os amados irmãos, por que esta reunião é importante? Esta é uma reunião de oração. Mas nós nos reunimos para o sacramento da Santa Comunhão. Nós vamos observar este lado. O momento, reunião de oração. Nós comparecemos, saímos de casa com um propósito e dissemos, vou para a reunião de oração. Mas talvez nem todo aquele que se diz apostólico nesse sentido já observou como é importante esta reunião de oração. Eu sempre tenho dito, amados, a reunião de oração, ela é precedida pela meditação. E qual é a importância desta reunião, irmãos? É porque ela nos dá o direito de falar com Deus? Eu digo que não. Não é só por isso que ela é importante. Ela é importante porque ela nos aproxima de Deus. Porque para falar com Deus, em determinados pontos da nossa vida, nós podemos falar lá do nosso lar. Mas o estar aqui é diferente. A gente não somente fala com Deus, a gente se aproxima de Deus. E Ele aproxima o seu trono da face da terra. Que eu saiba, por aquilo que tomei conhecimento nesta igreja, só existe 2 vezes que Deus aproxima o seu trono da face da terra. No dia do batismo e na reunião de oração. Para quê? Para ouvir o meu, o seu, o nosso clamor. Mas Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, receberam o compromisso de santificar um povo para Deus o Pai, de acordo com os preceitos da Santa Doutrina. Cada um dos que formam este povo apostólico, sendo fiel e obediente, terá, ao final de sua vida terrena, a felicidade de herdar a glória celestial e de estar para todos sempre no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não existe dor, nem o sofrimento, mas o júbilo, que é a grande alegria e felicidade. Diz em primeiro lugar que a Santa Vó Rosa e Santo Romualdo receberam o poder para santificar um povo. Então, através de uma reunião especial, não somente das outras, mas igualmente a esta, eles exercem este poder novamente na vida de cada um de nós, para purificar a nossa alma, nos livrando, como lhes disse na mensagem anterior, dos maus sentimentos, dos maus costumes, dos vícios. E para que, nesta pureza de espírito, possamos nos igualarmos a Deus. Aí alguém diz assim, mas que exagero, igualar a Deus? Deus é santíssimo. Sim, concordo plenamente. Mas nós precisamos nos igualar a Deus. Não foi Jesus que disse, sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus? Ora, se Jesus disse, sede santo, igual o vosso Pai que está no céu, nós precisamos nos igualar a Ele, em santidade. E este poder é exercido pela Santa Vó e pelo Santo Irmão Aldo. E em cada meditação que aqui é realizada,
é levada ao coração dos que ouvem uma palavra, que para um pode não servir, mas serve para outro. Com o objetivo de quê? De fazer com que a pessoa analise o seu comportamento, o seu proceder. Esta é a realidade. Que cada um venha analisar o seu comportamento, o seu proceder. Se está realmente vivendo conforme esta igreja apostólica ensina. Porque é muito fácil eu dizer que eu sou apostólico, mas o verdadeiro apostólico é aquele que pratica aquilo que aqui fora ensinado e que atualmente está sendo recordado. Por isso, recomendamos para o vosso bem que tenha muita fé e confiança no poder glorioso de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e do Santo Profeta e Supremo Pastor, irmão Aldo. E serão felizes e abençoados e bem-aventurados neste santo caminho, e terão mais ânimo, saúde, paz e alegria. Não deem ouvidos a comentários e a notícias que minam a sua fé. Esta é a realidade. Porque o poder da Santa Vó está aqui para preparar almas para o Pai Celestial. E Jesus formou a Igreja Apostólica através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e nos deixou a sua doutrina e a sua disciplina como regra de boa conduta, a fim de que possamos ter meios necessários para nos santificarmos e vivermos em paz, em santidade, e para que a cada dia possamos crescer na fé, nos desenvolvermos na fé, a fé no nosso espírito, no conhecimento do bem e da verdade, e sermos ricos da graça de Deus, vivendo com muita fé e coragem, paciência e com as qualidades do Espírito de Deus. Para que alcancemos a perfeição que Deus espera de todos nós, é necessário que cada apostólico seja dedicado à igreja, à santa doutrina, à disciplina que santifica o viver do Filho de Deus. É necessário também valorizarmos as reuniões de nossa amada igreja, para que delas, participando com interesse e fé, possamos receber as mensagens do céu que nos são transmitidas através dos púlpitos, na sede e nas congregações, e dos boletins internos da igreja, através dos nossos hinos também, e em perfeita convivência e união entre todos, aonde existe a perfeita harmonia, aonde existe a perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendemos na igreja a conviver em perfeita harmonia. No entanto, prezados irmãos, se não vigiarmos e cuidarmos da vida, poderemos prejudicar a nossa santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou em São Mateus, dizendo: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou que haveremos de vestir, pois bem, sabe o vosso Pai Celestial o que vós precisais de todas elas. Buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, em primeiro lugar, valorizarmos as reuniões de nossa igreja, porque elas nos traz conhecimento a respeito de Deus, o nosso Pai, nos dá consagração, que é a forma de sermos dedicados ao nosso Criador, nos provém através da conversão, que é a mudança de comportamento, a mudança de fé. Então as nossas reuniões são importantes, irmãos, por esses motivos. Em cada reunião é recordada uma mensagem. Em cada reunião nós renovamos a nossa fé, nós renovamos o nosso amor, nós renovamos o nosso espírito.
através da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, principalmente na reunião de Santa Comunhão e nas reuniões de oração. Nós temos a renovação, nós temos ânimo, podemos chegar aqui até mesmo meio abatido, não vou dizer abatido, mas meio abatido pelas lutas, pelos problemas no lar, no local de trabalho, problemas com saúde. Mas ao chegarmos aqui, a nossa fé é renovada. Nós sentimos a unção do poder de Deus, o nosso Pai, sobre nós, através dos seus santos. E cada um deles sabe o que eu, o senhor, a senhora, o que precisamos. E quando nós saímos daqui, nós saímos renovados para enfrentarmos um novo dia ou uma nova semana, até que tenhamos a oportunidade de aqui estarmos reunidos. Portanto, irmãos, a nossa reunião alimenta o nosso espírito. Ela inspira a cada um de nós o bom comportamento, o proceder. Ela fortalece, irmãos. A nossa reunião fortalece. E é por isso que eu sempre digo, se o senhor, a senhora tem oportunidade de vir, não está doente, não faz parte do grupo de risco, compareça às reuniões. Mas não deixe de observar as determinações, também governamentais, nesta época de pandemia. E muitas vezes, aquele que falta na reunião desnecessariamente, vai se afastando cada vez mais sem perceber que está deixando cada vez mais de lado o seio da igreja. Vai perdendo a referência, como dizia a irmã missionária Odete. E vai só se afastando, lentamente, porque o afastamento não se dá de uma hora para outra. Quando alguém deixa de comparecer, já não vem mais, é porque já estava se afastando outrora. Mas disse Jesus, ao ensinar, não vos preocupeis excessivamente com os bens materiais, ainda que necessários. A vida não estáis sobre a terra para que viverdes, imersos em pensamentos e coisas materiais, pois sois filhos de Deus, e Ele vos dará o que for preciso para a sua vida. Agora, quando Jesus diz que o Pai vai dar o que é necessário para a nossa vida, mas também não é para nós ficarmos assentados numa cadeira, num banco, e só esperando cair do céu. Nós temos que ir atrás, e Ele vai nos conceder os meios para podermos adquirirmos o que é necessário para o nosso viver. Assim sendo, procure se preocupar mais com a sua vida espiritual, sendo esforçados a cada dia em se apresentar a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Borrosa e ao Santo Irmoaldo, com o seu espírito cheio de virtudes, de santidade, sendo que, ao final de sua vida, será este o tesouro que deverão apresentar a Deus. Irmãos, deem muito valor às nossas reuniões, para que possam adquirir toda a nobreza para a sua alma. Nisto entra o valor das reuniões, entra o valor da obediência à doutrina, que é aceitar a palavra de Deus. Porque doutrina quer dizer ensinamentos, então está a palavra de Deus escrita. E concluindo, observando o valor da disciplina. A disciplina nos dá proteção, nos ajuda a purificar o espírito e nos atrai às bênçãos divinas. E aí nós voltamos naquele primeiro assunto da primeira mensagem. Nos dão mérito, direito de, ao ajoelharmos, clamarmos por Deus e por seus santos e recebermos a sua bênção e a sua graça. Aí está a diferença. Porque eu sempre digo, irmãos, Deus escuta, mas quando Ele ouve, a pessoa recebe a sua bênção.
Querem um exemplo? Muito simples. Nós estamos andando aí pelo logradouro e, de repente, estamos escutando uma série de ruídos. Só que, de repente, alguém para falar conosco. Nós paramos e passamos a ouvir aquela pessoa. Assim é Deus, o nosso Pai. Ele escuta o clamor da humanidade. Mas em si Ele só pode ouvir aqueles que aceitam a sua vontade e creem no sacrifício que o seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, realizou outrora para a remissão dos pecados. Então pense bem no valor que tem as nossas reuniões, o valor que tem a nossa doutrina, que nos deu conhecimento, que ilumina o nosso espírito, para podermos vencer as lutas e as dificuldades de cada dia. E no valor que tem a disciplina da igreja. Tanto que eu digo uma coisa, irmãos, finalizando, eu quero lhes dizer, eu sou contra qualquer pessoa que fale mal da nossa disciplina. E por quê? Porque como uma pessoa pode dizer que a nossa disciplina é rígida, a nossa disciplina, digamos, não tem um valor, porque procura, como alguns costumam dizer, né, nos obriga a fazer aquilo que não queremos, que na realidade ela não obriga, porque aqui ninguém é obrigado a fazer nada. A realidade é uma só. Como é que alguém pode falar mal de alguma coisa que não conhece e que não pratica? Alguém, para poder dizer que um remédio não presta, é necessário tomar o remédio por inteiro, até o final. E se no final, evidentemente, aquele remédio não surtir o efeito, aí sim poderá falar mal do remédio. Agora, toma meio vidro de remédio, do remédio contido, né? Toma meio vidro, não sarou ainda porque a restauração ela é prolongada, né? Ela é mais demorada, digo assim. Tá? Aí já começa a dizer, esse remédio não presta. A mesma coisa é com a nossa disciplina. Alguns implicam tanto com a nossa disciplina, mas nunca colocaram ela em prática, do início ao seu término. Porque se observasse ela tal qual ela é, evidentemente, iria valorizar a mesma. Porque a nossa disciplina só traz paz, alegria, felicidade e impede que nós contaminemos o nosso espírito com as coisas que não são boas. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Deixo-lhes, pois, estas palavras, esta mensagem em vosso coração. E que cada um analise. Não vim para julgar, porque não tenho direito a isto. Mas eu vim para esclarecer e chamar de uma forma amigável a atenção de todos que querem realmente se beneficiar do poder de Deus, o nosso Pai. Amém. Agora nós vamos passar para o momento da oração. Eu convido a igreja a ficar em pé. Agradeço desde já a todos pelo trabalho realizado até aqui e a presença dos amados irmãos e também dos amigos e irmãos internautas. Para o momento de oração, nós iremos entoar o hino de número 174, Ó Santa e Bendita Vó Rosa. É o título do hino do nosso inário. Bendita Rosa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que
Irmãos, vamos recordar o que a Santa Avó Rosa sempre ensinou. Quando estivéssemos em uma reunião de oração, o que deveríamos pedir? Sabedoria. Salomão fez isso. Pediu. Quando Deus perguntou a ele, o que você quer de mim? Ele disse, eu quero a sabedoria do teu espírito. E foi tido como o homem mais sábio, o ser vivente sobre a face da terra mais sábio. Portanto, peçamos sabedoria e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas agradeçamos a Deus, o nosso Pai, por fazermos parte deste povo apostólico e termos Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo sobre nós. Podem orar. A seguir, nós iremos entoar o hino de número 175. O título é Toda a Nossa Gratidão. Todos em sentido de reverência, eu estarei orando para podermos encerrarmos a nossa reunião. Sim, ó Pai bendito, ó Pai amado, toda a nossa gratidão ao Seu Divino Espírito Santo, como também ao Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, e a ela, a nossa Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, como também a Ti, ó querido e estimado primaz e profeta apostólico, santo e amado irmão Aldo. Toda a nossa gratidão por mais esta reunião que se chegou ao seu encerramento. Toda a nossa gratidão, ó Pai, a Ti, por ouvir as nossas orações. Esperamos poder merecer do Senhor a resolução dos nossos problemas. E é por isso que neste exato momento, eu apresento a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo esses pedidos de orações, os quais eu imponho a minha mão. Mas, todavia, não tenho poder para poder ungir e dar a resolução dos problemas que os meus irmãos estejam enfrentando. Mas, todavia, eu entrego em vossas mãos, porque sei que tens o poder de Deus, o nosso Pai, para poder ajudar a cada criatura que transcreveu neste pedaço de papel o seu clamor e o seu pedido. Ó Pai bendito, foi muito glorioso podermos aqui estarmos presentes em mais esta reunião. Agora que chegou a hora de voltarmos para casa, eu peço ao Senhor e aos teus santos que ampare a cada um desses meus irmãos no caminho que irão fazer de volta aos seus lares, para que eles possam chegar em casa sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, para que eles possam, ó Pai, ter uma boa noite de descanso e no amanhecer de um novo dia, saírem para novamente cuidarem dos seus compromissos. Que a vossa bênção através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conceda a resolução dos problemas que eles estejam enfrentando, os quais eu não conheço, mas para que eles tenham paz, para que eles sejam felizes e para que eles vivam esta doutrina e esta
esses ensinamentos apostólicos. Que o Senhor possa lhes dar força, ânimo, fé e coragem para prosseguirem nesta jornada, para que possamos prosseguirmos, digo melhor, juntos nessa jornada, rumo ao reino dos céus, aonde temos a certeza que um dia haveremos de adentrar na glória celestial e vivermos contigo, ó Pai, para toda a eternidade. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e irmãos internautas, recebam agora a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. A bênção e a graça do nosso Senhor Jesus e também de sua mãe, a nossa Santa Mãe, Maria Santíssima. Recebam a bênção da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, como também a bênção e a graça do Santo Profeta Irmão Aldo, para que tenham vida, saúde, paz e felicidade, hoje e para todos sempre. Amém.